Antes de prosseguir com esse vídeo, olha, eu vou trazer aqui logo de cara algumas informações para vocês. O nosso vídeo da manhã não recomendou, não notificou, né? Não sei o que pode estar acontecendo na plataforma, mas a gente está trazendo aqui muita informação para você logo de cara. Olha só, o novo manto 3 do Flamengo foi elogiado pelo New York Times. Olha que legal, tá? Um dos principais jornais esportivos dos Estados Unidos, o The Athletic, né, que pertence ao The New York Times, rasgou elogios ao novo terceiro uniforme do Flamengo. O jornal fez aí algumas notas, aí, opiniões sobre uniformes de clubes ao redor do mundo, né, e o manto 3 do Flamengo recebeu a nota 8. Sim, por favor, é bem difícil ter ouro no uniforme, olha eles falando aqui, né, é bem difícil ter ouro no uniforme, muitas vezes parece espalhafatoso e sem graça, e é aconselhável usá-lo com moderação. Mas esta terceira camisa do Flamengo praticamente se sai bem. E se há muito dourado aqui é por causa do número excessivo de patrocinadores que estão brigando por espaço na camisa e não pelo design. Mas o dourado, na verdade, eleva o restante do que, de resto, é uma camisa bastante simples com detalhes em vermelho e preto, o que por si só é um bom detalhe, pois isso é sempre legal quando um time faz referência às cores da casa em um uniforme alternativo. Tá? Então eles falando aí do uniforme 3 do Flamengo, que inclusive você encontra nas lojas oficiais. Tá? Dois times apenas receberam nota 10, o Newport County, né, da 4ª divisão inglesa, e o Union Saint-Gilloise da Bélgica. Tá? O Flamengo ficou à frente de uniformes de grandes times europeus como Real Madrid e Barcelona. Tá? O Flamengo na frente de Real Madrid e Barcelona na questão dos uniformes. E olha, o Flamengo completa 3 meses sem jogar no horário nobre do fim de semana, tá? Domingo às 16 horas. Gente, isso é no mínimo curioso, né? O que estão fazendo com o Flamengo? Porque você tira do principal horário de transmissão, tira do público que está acompanhando, que mais acompanha futebol, tira do melhor horário para se ir ao estádio, e mesmo assim o Flamengo batendo todos os recordes, tá? Mas é algo para se falar, né? O Flamengo completou aí 3 meses e sem jogos em um domingo 16 horas, considerando o horário nobre das partidas de fim de semana. A última vez que jogou nesse horário, em um domingo, foi no dia 25 de maio, no duelo contra o Palmeiras no Allianz Parque. Tá? Mas aí era jogo mando do Palmeiras. Considerando apenas jogos como mandante, o Flamengo não joga no horário nobre desde o duelo contra o Corinthians, no dia 27 de abril, chegando a 4 meses. Tá? Desde então, o Flamengo atuou no sábado, no domingo, em horários alternativos, 18h30, 19h30, 21 horas, inclusive enfrenta o Vitória na segunda-feira, hoje, às 21 horas. Tá? O que está acontecendo que estão colocando o Flamengo em horários diferentes, né? E mesmo assim o Flamengo continua dando aula na questão da audiência. Olha, a gente tem que trazer aqui que tem jogadores do Flamengo hoje que precisam tomar cuidado com o cartão, até para não ficarem de fora do próximo jogo contra o Grêmio. Tá? Então, o Flamengo tem hoje o jogo contra o Vitória, tem 3 atletas pendurados, o Léo Pereira, dupla de zaga, hein? Léo Pereira, Léo Ortiz, além do volante Alan, tá? Mas, pô, acho que o mais importante aqui é a dupla de zaga pendurada. O Flamengo pode perder os 2 zagueiros para o próximo jogo, tá? Então, olho vivo, o Flamengo precisa de cuidado total para não perder os 2 zagueiros de uma vez só, tá? Importante a gente falar isso, o Flamengo precisa tomar todo o cuidado do mundo para não perder os 2 zagueiros de uma vez só. Se quiser brigar pelo título, continuar brigando pelo título, o Flamengo precisa estar com pelo menos com a zaga titular, né? Para continuar vencendo os jogos. É importante. Caso algum desses atletas receba o cartão hoje, eles não jogam, né, contra o Grêmio, tá? Jogo no Maracanã também. E olha, já que a gente está falando de Maracanã, o Maracanã vai iniciar aí nesta terça-feira, amanhã, após o jogo do Flamengo, a troca do gramado sintético nas áreas de aquecimento atrás dos gols. Tá? A gestão dará início aí à instalação de um gramado sintético mais tecnológico e certificado pelo padrão FIFA Quality Pro, que proporcionará a maior qualidade aos jogadores. Para o aquecimento, tá, gente? Gestão Fla-Flu optou pelo gramado FLX 50M, que conta com um sistema de amortecimento composto de um shock pad de manta asfáltica, combinado com uma espuma de polietileno, né, reticulado, de alto desempenho e borracha no preenchimento superficial.
A nova tecnologia nas áreas de aquecimento já estará disponível no duelo entre Flamengo e Grêmio no próximo domingo, segundo Renan Moura, tá? Então, Flamengo estreia novo gramado sintético no Maracanã no jogo contra o Grêmio no próximo domingo, tá? A troca acontece amanhã. Isso aí vai ser muito bom pro aquecimento dos jogadores. Só notícia boa, hein? Flamengo com o manto aí sendo elogiado no New York Times, né? O Flamengo aí trocando aí o gramado sintético dos jogadores do aquecimento. Com relação ali à questão do Flamengo completar alguns meses sem jogo no horário nobre, fazer o quê? O Flamengo não depende deles, eles é que dependem do Flamengo. Quem tá perdendo são eles, né? E o alerta ligado aí pro Flamengo também não perder os dois zagueiros nesse próximo confronto antes da data FIFA. Agora com vocês aí, o nosso vídeo da manhã, né? Eu cortei ali uns trechos que eu acho que pode ter dado algum problema para o YouTube não recomendar, mas não notificou, pelo menos não sei se você recebeu a notificação. Eu estou colocando praticamente na íntegra, cortei alguma coisa aí, estou colocando praticamente na íntegra para você aqui agora. Fala galera, saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo, muito bem-vindos aí ao canal Paparazzo Rubro Negro. Você que está chegando, eu convido a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. A gente chega aqui com o oferecimento do SofaScore, tá o QR Code aí na tela, que, cara, já vale a pena você baixar, ajuda o nosso canal, financeiramente, você ajuda o nosso canal. Eu falo transparente aqui, ajuda. E você vai estar com o melhor aplicativo de futebol do mundo. Detalhe, depois do jogo você acompanha o mapa de calor dos jogadores, acompanha a classificação, acompanha a estatística, os números de cada atleta. Então fica ligado aí já com o aplicativo, intocadinho aí com o SofaScore. Se você quiser também já acompanhar o pré-jogo, acompanhar durante o jogo, ver os números, tempo real é perfeito, tá? Então aproveita, QR Code na tela, link na descrição e no comentário fixado no YouTube, e nas outras redes a gente também coloca sempre aí, ou nos stories, ou na própria descrição do vídeo. Cara, você encontra sempre aí o link e o QR Code. Bem, vamos lá. Também agradecer aí a galera da Mais Cabelo, tem sempre uma Mais Cabelo perto de você em qualquer lugar do Brasil. É o programa mais slim de emagrecimento, é espetacular. Cara, controle de queda, tudo num só programa, né? Num só tratamento você emagrece com todo cuidado e com muita saúde. Bem, vamos lá. Eu quero começar aqui logo de cara, né? A gente está vendo aí muita gente falando aí com relação ao Andreas Pereira, e eu respeito demais que o Andreas Pereira tenha a escolha dele, né? Que ele possa jogar no Brasil, voltar para o Brasil. O Flamengo, ele esperou o Flamengo, ele botou camisa do Flamengo algumas vezes lá enquanto jogava no Fulham, né? E ele esperou o Flamengo e o Flamengo não quis, ele está indo para o Palmeiras, por detalhes agora para ser anunciado no Palmeiras. É uma escolha errada dele, Paparazzo? Para mim é uma escolha errada para a carreira dele, por uma questão de pressão, desconfiança. Por quê? Eu acho que ele pode dar muito certo no Palmeiras? Pode, ele pode ser o pilar do time do Abel Ferreira, ele pode ajudar a corrigir alguns problemas que o próprio time tem, porque ele é um jogador de excelente qualidade, mas ao mesmo tempo ele chega lá num time, o único time do Brasil onde os torcedores não respeitam, né? O único time do Brasil aonde ele vai ser chamado de pitico, e não é de forma carinhosa, é de sacanagem, é zoando ele. E aí, óbvio, se ele tiver grandes atuações, isso vai mudando, mas ele chega lá. Tinham dois clubes no Brasil que ele teria desconfiança. Mais da metade da torcida do Flamengo teria desconfiança com ele, por causa do erro de 2021. E a maioria dos torcedores do Palmeiras, inclusive estão fazendo pesquisas nos canais sobre Palmeiras, se aceitaria ou não a contratação do André, seria uma boa ou é arriscado. Então, se está tendo esse tipo de enquete, inclusive o Insta Verde lá, o Fernando Baliza, lá não importa o que digam, fez essa enquete, é sinal de que há uma desconfiança. E o simples fato dele chegar numa coletiva de apresentação, e com certeza alguém vai perguntar sobre a questão lá do que aconteceu em 2021, o simples fato de ter essa história gera a desconfiança, porque se estão zoando ele, se zoam ele para zoar o Flamengo,
ele já naquele momento já tem essa desconfiança com relação a ele, já tem uma falta de respeito com relação a ele. Então ele vai para o único time sem ser o Flamengo, onde teria desconfiança. Ele vir para o Flamengo, que ele também queria, né, e segurou um tempão aí esperando para vir para o Flamengo, ele também teria muita desconfiança de boa parte da torcida, por aquele erro gravíssimo que ele cometeu. E não adianta a gente tentar dizer que não, um erro gravíssimo que ele cometeu e que muito torcedor, né, não vai perdoar nunca e não perdoa. Né? Então, eu acho que ele poderia ter ido para qualquer clube que não fosse um rival direto no Rio de Janeiro, Fluminense, Vasco, Botafogo, mas ele escolheu, então, o Palmeiras, está a caminho do Palmeiras, e eu entendo que profissionalmente, financeiramente, tenha sido uma escolha. Agora, tentar abaixar o valor para vir para o Flamengo, tentar abrir mão de alguma coisa para vir para o Flamengo, ele não fez. Agora que ele está com desejo de voltar ao Brasil, pensando numa Copa do Mundo, né, do ano que vem, sabendo que jogando aqui ele tem mais chance de ser convocado, aí ele não pode esperar. E aí ele vem para o Palmeiras e, com certeza, com valores inferiores ao que queriam com relação ao Flamengo, até porque agora tem menos tempo de contrato com eles lá, deve ter deixado claro para eles lá que não vai querer renovar, que não vai querer ficar e tudo mais. Então, quando era para o Flamengo, era mais caro, para o Palmeiras é mais barato. Vamos ver como é que vai ser aí essa vida de Andréas Pereira no Palmeiras. Agora passa uma borracha, galera. Passa uma borracha, esquece, tá? É um jogador no nível, inclusive, inferior a muitos que nós temos no nosso time. Nós contratamos muito bem. Para mim, o Saul é uma contratação melhor do que o Andréas Pereira. E aí eu quero a opinião de todos vocês aí. Para mim, o Saul é muito superior ao Andréas Pereira, tá? O Andréas veio para o Flamengo e não conseguiu suprir, naquela época, totalmente a saída do Gerson, ou seja, o Gerson era superior. O Saul, para mim, é superior. O Flamengo contratou o Carrascal, a gente não sabe ainda como é que vai ser, mas eu acredito que possa também ser muito bom, jogador de seleção colombiana, e vamos ver o que vai acontecer. Esquece, passa a borracha, deixa ele lá, e não vou desejar que ele tenha sorte por lá, que seja campeão, porque está no nosso rival, mas que ele siga o caminho dele. Simples assim, a gente passa uma borracha nesse assunto. Andréas Pereira era um jogador que eu mantinha contato desde o Flamengo, que eu respeito, mas eu acho que ele fez uma escolha errada. Simples assim. Bem, vamos lá. Qualquer outro time, cara, que não fosse outro time do Rio aqui, do Brasil, né, time carioca do Rio, eu acho que ele poderia ir, mas sinceramente eu acho que o Palmeiras é uma escolha ruim para ele, tá? Para ele. Nada que alguns bons jogos, né, mudem essa ideia. Bem, vamos lá. Jogo das 21 horas hoje, valendo a manutenção da liderança, justamente nessa briga contra o Palmeiras. Então, o jogo aí da 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, para o Flamengo é o 20º jogo, o Flamengo tem 19 jogos, o Flamengo tem exatamente um turno jogado, né, só que tem um jogo a menos aí com relação ao jogo com o Sport. O Flamengo fez um novo jogo com o Inter, e então jogo no Maracanã com transmissão do Sport TV e Premier, 21 horas, tá, gente? Então ainda tem ingresso disponível, você ainda pode garantir o seu ingresso. A provável escalação do Flamengo: Rossi, Guilherme Varela, Léo Ortiz ou Danilo. Pode ser que tenha o Léo Ortiz aí com controle de carga, né, fazendo aí, sendo preservado hoje. Mas vamos lá, eu vou colocar sem o parênteses os que eu acho que vão para campo, tá? Então, Rossi, Guilherme Varela ou Royal, mas eu vou colocar Guilherme Varela, Rossi, Guilherme Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandro, Jorginho, Saul, Arrascaeta, Gonzalo Plata, Samuel Lino e Pedro, tá? E aí pode ter o Luiz Araújo ali no lugar do Plata, mas eu acho que vai desse jeito, com Plata, Samuel Lino e Pedro. O único jogador do departamento médico é o Eric Pulgar, e está em recuperação cirúrgica aí. Provável escalação do Vitória, que vem sem o Carlinhos, tá? Eu vou falar sobre isso. Lucas Arcanjo, Edu, né? Lucas Halter, Zé Marcos e Ramon. Ricardo Hiller, Ronald e o Canta La Piedra, né? O Eric, Osvaldo e Renato Kaiser. O Renato Kaiser, rapaz, esse cara aí...
sempre gosta de tentar fazer um golzinho aí contra o Flamengo, né? O árbitro, olha só, aí agora a arbitragem, eu falei ontem com vocês, o absurdo, né? A arbitragem toda de Minas, na rodada que o Cruzeiro vence, quando o Palmeiras vence, arbitragem de São Paulo, né? Ou de Minas, porque o Palmeiras e o Cruzeiro, depende na mesma rodada, às vezes o Palmeiras e o Cruzeiro vencem, aí botam lá para tentar operar o Flamengo lá, o árbitro de Minas ou o árbitro de São Paulo. É toda rodada, ou é Minas ou é São Paulo. Dessa vez, eles fizeram o combo completo, a arbitragem inteira de Minas, tá? O Fernandes de Lima, Luiz Fernandes de Lima, tá? O árbitro de Minas Gerais, assistente Felipe Alan Costa de Oliveira, também de Minas, assistente 2, Leonardo Henrique Pereira, também de Minas, o VAR, Marco Aurélio Augusto Fazecas Ferreira, também de Minas Gerais. Então, qual a chance de, com 4 juízes de Minas, um deles não ser Cruzeiro? Mínima, né? Mínima. Eu acho uma vergonha essa escolha de arbitragem, sempre arbitragem de Minas Gerais ou São Paulo. Olha só, o Vitória terá então desfalque do atacante Carlinhos, né? O jogador pertence ao Flamengo, mas está emprestado ao Clube de Salvador até o fim dessa temporada. Desta forma, como previsto em contrato, Carlinhos não pode enfrentar o Flamengo. Caso ele entre em campo, Vitória é obrigado a pagar uma multa enorme ao Flamengo. Não falaram o valor, mas acredito que seja uma multa de 1 milhão aí, pelo menos. Como tinha também o Internacional com relação ao Rodinei. Lembra que o Internacional quis utilizar o Rodinei, pagou 1 milhão e o Rodinei, que falhou, foi expulso? Eles que lutem. Bem, cara, eu sinceramente acho aí a situação do Carlinhos poderia deixar jogar também, não tem problema nenhum, não. Né? Não vive aí um grande momento, mas eu entendo o Flamengo querer evitar esse tipo de situação. Olha, vamos ver aqui os comentários dos torcedores. Os torcedores estão comentando muita coisa aqui com relação, né, à questão também do Carlinhos. Vamos lá. Olha aqui. O Dr. Jean Chantré, reforço para o Vitória. O Gui 7, nossa, graças a Deus, ainda bem. Tava com medo dele jogar. Lei do ex com Carlinhos não dá, né, parceiro? Lei do ex com Carlinhos não dá. Olha a cara do Carlinhos de felicidade, até ele gostou, o Thiago Castelo. Churrasqueiro Tomás, que pena, o bonequinho rindo. Era para deixar o cara jogar, o Matheus Amarante. O F Nascimento, péssima notícia para o Flamengo. Galera, óbvio, né, pegando no pé aí, dizendo que era melhor aí o Carlinhos ele jogar contra o Flamengo do que ele não jogar. Eu entendo, né, o torcedor do Flamengo, óbvio, vai zoar, né, com a situação, com o momento que ele está atravessando. Olha, a gente está procurando goleiro no mercado sem pressa para o final do ano, porque o Matheus Cunha está aí até o final do ano, e é importante a gente falar que o herói da decisão dos pênaltis, né, um dos heróis do Flamengo, foi o goleiro Léo Nanete, e a multa dele é de mais de 70 milhões de euros, tá? E isso aí a gente está falando de 445 milhões de reais na cotação atual. Ele integrou o elenco aí, que viajou já profissional para os Estados Unidos na disputa da Copa do Mundo de Clubes, também Florida Cup, né? É um garoto aí com um futuro brilhante, né? Tá no sub-20 do Flamengo, se destacou aí recentemente, se destacou na conquista do Mundial, e o Flamengo, então, tem a multa aí altíssima do Léo Nanete, né? E o Flamengo vai tomar todo o cuidado possível para não perder esse jogador. Então já falo para vocês que é um jogador aí muito bem avaliado e que tem ali a carreira sendo muito bem conduzida dentro do Flamengo, tá? Então, Léo Nanete aí, futuramente pode ter aí uma oportunidade, e a gente sabe o quanto é importante isso, o Flamengo ter aí a base continuando a produzir jogadores desse nível. Olha, a gente teve clubes da Inglaterra e Bélgica, né, sondando a situação do Iago também, eu falei com vocês ontem, e eu conversei com uma fonte ligada ao Flamengo que me disse que a maior probabilidade é que o Iago, tá, e trazer essa notícia exclusiva para vocês aqui agora, que a maior probabilidade é que o Iago seja renovado. Ele tem contrato até o fim de 2026, o Volta Redonda tem uma participação de 40%. O Flamengo deve sim, tá? Me falaram que o Flamengo deve efetuar aí a opção de compra de 10% mais para ficar com 70% do jogador.
R$500 mil, e o Flamengo deve efetuar essa opção de compra aí dos 10% mais e renovar com o jogador para pelo menos até o final de 2028, mais 2 anos, tá? Então o Flamengo planeja e projeta a renovação com a extensão de contrato do Iago, tá? Assim como o Léo Nanete e alguns outros jogadores que se destacaram na final do Mundial Sub-20. Então o Flamengo vai se proteger, vai evitar a saída desses jogadores. Jornais espanhóis repercutiram o título do Flamengo em cima do Barcelona no Mundial Sub-20. A imprensa espanhola repercutiu o título mundial sub-20 do Flamengo nos pênaltis em cima do Barcelona. O jornal AS definiu a partida como inacreditável, destacando que o Barcelona chegou a ficar em vantagem nos momentos finais da partida e sofreu o empate no último lance do tempo regulamentar. Veja a crueldade com que o Barça perdeu a Copa Intercontinental aos 97 minutos. Já o jornal Sport lamentou a derrota e destacou que, em caso de título do Barcelona, seria um maracanazo. O juvenil não merecia tal crueldade, um maracanazo que teria entrado na história. Por fim, o portal Mundo Desportivo fez uma crônica exaltando a carga emocional da partida e destacou que um gol no final e pênaltis deixaram o Barça Sub-20 sem a Copa Intercontinental. Tão tristes, né? Tão magoados. Os europeus conheceram na pele aí o que é enfrentar a Magnética e o manto sagrado no Maracanã. Magnética, a torcida comentou aí. Pois é, cara, os caras estão e devem estar arrasados, né? Arrasados. Eu não falei aí o meu provável placar hoje, Flamengo 2-0 no Vitória, né? Falei aí a minha dica, Flamengo para vencer o jogo, mais de 1,5 gol total do Flamengo na partida. Então, Flamengo 2-0 hoje no Vitória. Acabou que eu não falei aqui com relação aos clubes da Inglaterra que estão sondando a situação do Iago. A gente tem aí da Inglaterra e da Bélgica, né? O Bruges da Bélgica e da Inglaterra o Everton e o Brentford. E aí a gente teve aí o Bahia, que ofereceu 2 milhões de euros e mais 20% de uma venda futura pelo Iago. O Flamengo prontamente recusou. E a gente tem aí agora os clubes ingleses e belga, né, também um belga querendo a contratação do Iago. O Flamengo, já falei para vocês, não vai vender, vai acertar a renovação e vai adquirir mais 10% do jogador que é previsto em contrato. Além disso, tá, o Flamengo já sabe aí do interesse desses clubes. Não saiu notícia sobre valores, mas é provável que os valores estejam ali entre os 5 a 10 milhões de euros, tá? E o Flamengo permanecendo com mais-valia em venda futura, lembrando que na Inglaterra, na Premier League, não pode permanecer com parte dos direitos, você tem ali uma mais-valia, que é uma participação em lucro em venda futura, tá? Então, o Iago aí interessa a eles e eles devem chegar com propostas aí de até, né, ali na casa dos 50, 60 milhões de reais. O Flamengo não vai vender, o Flamengo quer ficar com o seu garoto que tem personalidade, né? O homem da cavadinha na final do Mundial de Clubes. É isso, eu convido você a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, eu convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, um grande abraço, valeu, eu fui! Até mais tarde.